vale uma breve reflexão neste dia de hoje, para que possamos, diante do tempo que nós vivemos, nos averiguarmos, olhar para dentro de nós, mas olhar também para toda a nossa história, para aquilo que nós pretendemos chegar, aonde nós queremos chegar, e fazermos uma comparação com as próprias leituras dessa semana, o que elas nos motivam, aquilo que o tempo que nós vivemos nos motiva a imaginar e a pensar. E aqui eu queria trazer a figura de Judas Iscariotes. Judas vai ser, nesta semana, na grande semana, na semana maior, uma peça de destaque nas leituras, nas participações, naquilo que o próprio Cristo vive em relação à sua paixão, morte e ressurreição. Ali está a figura de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, que é apóstolo, que foi escolhido por Jesus, que teve ali entre os apóstolos um papel fundamental, aquele que administrava as finanças, administrava a bolsa. Porém, num determinado caminho, num determinado momento do caminho de Judas, o fato mais surpreendente é que Judas foi capaz de trair a Jesus. Num dado momento, Judas, pela ambição, pela ganância, a palavra de Deus ela é tão clara e ela nos traz uma seriedade tão grande que a palavra nos diz que o diabo entrou no coração de Judas. Veja bem, o apóstolo, o escolhido de Cristo, aquele que andou praticamente 3 anos com Cristo, é capaz de, numa atitude sua, transformar toda a realidade ao seu redor e insere Cristo, de certa forma, na sua paixão, morte e ressurreição, neste caminho. Porém, o que eu quero chamar a sua atenção, eu também faço essa reflexão de maneira pessoal, é que Judas não se corrompeu num único momento. Não foi naquele momento da mesa ali, no partir do pão, quando o Cristo toca a mão dele e diz que um deles iria trair e Judas sai daquela refeição. Não. O coração de Judas foi se corrompendo ao longo do caminho. O coração de Judas foi demonstrando ao longo do caminho que pequenas traições foram acontecendo. Pequenos atos Judas foi permitindo que adentrasse ao seu coração para que ele pudesse, assim, ter aquele ato da grande traição a Cristo. Judas foi um apóstolo que viu dos milagres. Judas foi um apóstolo que tocou no Cristo. Certamente Cristo, sabendo que Judas tinha um coração ambicioso, ganancioso, eu creio que muitas vezes o Cristo sentou com Judas e conversou com Judas. Afinal de contas, Cristo não deixaria que um dos seus apóstolos, aquele que certamente também ele amava, caísse sozinho num caminho de erro. Quem permitiria que um outro, sabendo que está para cair, deixaria que ele caísse? Não acredito nisto. Porém, o coração de Judas foi abrindo concessões ao erro, foi abrindo concessões ao pecado. E a não reparação, o não retorno do coração de Judas ao essencial, foi fazendo com que Judas fosse se corrompendo. E assim acontece com as nossas escolhas. Assim acontece com a nossa vida. Quando nós vamos abrindo concessões ao pecado, quando nós vamos abrindo concessões ao erro, o nosso coração vai se tornando um coração lento, um coração de difícil percepção às coisas de Deus. A tristeza vai tomando conta de nós vamos ficando abatidos e vamos deixando de rezar, vamos deixando de nos encontrar verdadeiramente com Cristo. Até talvez vamos à missa, até talvez nos confessemos semanalmente, a cada 20 dias. Porém, aquelas concessões e os atos que nós vamos agora
cometendo ou fazendo de encontro ao Cristo não são mais atos verdadeiros, verídicos, mas um tipo de máscara para tentar nos autoconvencer de que estamos tentando ser pessoas boas, mas no fundo nós estamos amando determinadas situações de erros, amando determinadas situações de pecado, e nós não vamos nos livrando. Nós vamos maquiando tudo isso, querendo trazer uma certa enganação para nós mesmos. Judas foi se corrompendo nas pequenas concessões, nos pequenos atos, e não reparou as suas falhas. Pecou, traiu a Cristo, o remorso tomou conta do seu coração. E porque ele perdeu do foco da sua visão aquela experiência com Cristo, ele também não foi capaz de pedir perdão e de retornar ao caminho da reconciliação com Cristo. Eu chamo a sua atenção neste vídeo, neste momento, nesta reflexão, para o cuidado que nós temos que ter com este caminho de retorno. No fundo, as nossas orações, os nossos pedidos a Cristo, durante muito tempo, deveria ser: Senhor, ensina-me a reconhecer os meus pecados. Senhor, ensina-me a reconhecer as minhas falhas, as minhas misérias, e dê-me a graça de um verdadeiro arrependimento dos meus pecados. Estamos na Semana Maior. Não vamos permitir que as pequenas concessões aos erros continuem a acontecer sobre a nossa vida. Não vamos permitir que os pequenos delitos, as pequenas falhas, possam ir tomando grandes proporções dentro de nós. É possível voltarmos aos caminhos de Deus. É possível nós voltarmos ao amor de Cristo por nós. Cessemos com as pequenas concessões e peçamos todos os dias a Cristo a consciência dos nossos pecados e a graça de nos arrependermos, pois arrependidos é possível que nós voltemos ao caminho da luz, ao caminho de Cristo. Vamos rezar de modo mais intenso para que nós possamos receber esta graça. Deus abençoe você.